muitas delongas, irmão, eu quero falar um assunto que está dando o que falar nesses últimos dias, esses últimos tempos aí, e está tendo muita discussão. As pessoas falam que às vezes não entende, fala porque ouviu alguém falar, distorce muito o que está acontecendo nessa guerra que explodiu lá no Oriente, entre Israel e o Hamas. Eu não vou falar muita coisa sobre isso, porque eu quero fazer uma costura para o arrebatamento da igreja. Mas alguma coisa nós vamos poder entender e sair daqui com a compreensão de algumas coisas importantes. Domingo passado, o Silvio falou um pouco sobre isso. Quem estava aqui domingo passado de manhã? O Silvio falou um pouquinho sobre essas coisas, sobre o que está acontecendo, né? E eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu quero tratar mais da igreja do que propriamente dito de Israel. Pelo menos uns 40% de Israel e 60% sobre a igreja, e dentro da igreja falar sobre o arrebatamento da igreja. Não quero aqui trazer datas e nem assustar você que Jesus está voltando amanhã, mas ainda faltam algumas coisas para ele voltar, biblicamente. E nós vamos então tratar desse assunto. Para quem está assistindo, né, já vai ver o tema da palavra, que é desapossando os inimigos para tomar posse. E aqui, se você quiser anotar, desapossando os inimigos para tomar posse. Isso se aplica tanto a Israel como à igreja. E nós vamos ler alguns textos. Eu queria ler Deuteronômio capítulo 7, lá no Velho Testamento, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 7, do verso 1 até o 8, e depois o verso 17. Então vamos ver Deuteronômio capítulo 7, verso 1 até o 8. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, aí ele começa a enumerar. Então, quando o Senhor introduzir você na terra, a terra que você vai possuir, você vai ter que lançar algumas nações fora dessa terra. Essa terra é sua, Israel, mas tem gente lá, e que não vai poder ficar lá, porque se ficar lá, essa gente vai tornar-se laço para vocês no futuro. É mais ou menos assim: Deus te pede para tirar algo da sua vida, e você não tira, você brinca com aquilo e acha que aquilo não é tão relevante assim, e você deixa. E isso lá na frente pode ser uma armadilha para você. Se falar, se eu tivesse feito lá atrás, não tinha acontecido aqui na frente. Como nós não temos bola de cristal e nem somos guru para ver ali o futuro, a gente acha que esse futuro não vai acontecer, por estar deixando no nosso meio coisas que vai atrapalhar lá. E é isso que Deus está falando aqui: tira de dentro da sua terra quem não presta, ou seja, tira de dentro da sua casa aquilo que não presta. Então veja que eu vou fazer um paralelo entre Israel e igreja. Igreja é você, Israel é a nação. Então Deus está dizendo: olha, eu vou colocar vocês lá, mas lá tem um povo que vocês têm que tirar eles de lá. Essa é a parte de vocês. Aí Deus começa a enumerar o povo: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus.
7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Que Deus é esse, irmão? Que fala: olha, tem 7 nações lá na sua terra, que você tem que tirar ela de lá. E não é qualquer povo, não. Ela é mais numerosa, e para piorar, ela é mais poderosa do que você. E aí, irmãos? Você vai enfrentar? Tem gente que talvez está correndo até agora, mas não enfrenta. Quem que enfrentou Golias? Davi. Ele era menor, tinha menos arma. Olhando assim aos olhos, se fosse fazer uma aposta, dava ali 100 por 1. Todo mundo votava em Golias. Davi ia ganhar 1 ponto dele mesmo, nem dos irmãos dele. Então veja que 7 nações. E aí o verso 2: o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. A esse Deus aqui, irmão, Deus quando manda fazer, se você não fizer, você está achando que é melhor do que Deus. Que Deus está dizendo: não tenha piedade delas. Deus trata inimigo como inimigo. A igreja tem que tratar Satanás como Satanás. Não pode ter piedade de Satanás. Não pode deixar nem uma raspinha de unha na sua casa que não pertence ao Senhor. Satanás pode estar ali escondido. Armações malignas, diabólicas, para segurar e prender famílias. Então o Senhor diz: não terá piedade delas. Você não pode ter aliança com elas. Sabe o motivo de muita gente ser derrotado hoje, ou não alcançar suas vitórias plenamente? É porque fez aliança com quem Deus não queria que fizesse. Fez parceria com quem não deveria ter feito. Entrou em situações que não agrada ao Senhor, e hoje está fazendo um mecanismo, um marabolismo aí para tentar agradar a Deus. Mas Deus disse: enquanto não tirar aquilo ali, enquanto você não desaliançar, não vou abençoar plenamente. A bênção plena e total só virá quando você desaliançar. Eu fiz uma aliança com quem? Irmãos, hoje não é culto de cura e libertação, mas tem muita gente que já foi no terreiro de macumba, fez aliança lá com Zé Pilintra, Tranca-Rua, Capa Preta, Pombagira, e não desfez isso ainda. Precisa de desatar esses nós, precisa quebrar essa aliança maldita. E aí alguma coisa não está indo certo. Outros, foi mais brando, foi na linha mais branca, fez aliança com Santo Antônio para casar, o santo casamenteiro, e esqueceu de desfazer essa aliança. E o santo casamenteiro não está dando conta de consertar o seu casamento. O negócio não vai. Uma rusgazinha cresce, um probleminha dura uma semana de gente emburrada, sem conversar um com o outro, de cara feia, dormindo contrário. É o Santo Antônio que está lá. Pode ter certeza. Pode chamar o seu pastor para ir lá e desfazer esse pacto. Foi um pacto religioso. Tem um pacto maligno direto com Satanás, sem nenhuma interrupção, que é com os orixás, e tem o pacto intermediário, que é com a santaiada. Estou falando para crente que entregou a vida para Jesus e disse que é nova criatura. Amém ou não? Então há uma aliança feita que atrasa a vida das pessoas. Deus está dizendo para eles: vocês vão entrar, vai destruir essas 7 nações, que são mais numerosas, tem mais gente que vocês, e é mais poderosa, tem mais armas. Mas tem uma diferença: vocês têm um Deus. Vou dar mais uma chance.
Tem uma diferença. Vocês têm um Deus. Tem um Deus. Volta a sua Bíblia um pouquinho aqui para Deuteronômio capítulo 4. Vocês têm um Deus. Está aqui Deuteronômio capítulo 4, verso 7. Pois que grande nação há, nem Eteu, nem Eveu, nem Jebuseu, nenhuma, nem Girgazeu, que nação há que tenha deuses, falando deuses, cada uma daquelas nações tinha um Deus. Você sabe que lá na Índia tem mais de 2.000 deuses, que eles conseguiram contar. Rio é Deus, vaca é Deus, porco é Deus, rato é Deus. Deuses. Nenhum desses deuses, o próprio Deus está dizendo, que nação há que tenha deuses tão chegado a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Amém, irmãos? Eu, se fosse você, eu dava um aplauso ao Senhor, porque esse Deus que está nos sustentando agora, nesse momento, esse Deus que está nos sustentando nesse momento, irmãos. Então, aqui diz, voltando para o capítulo 7, nem contrairás matrimônio com as filhas dessas nações, não darás as tuas filhas aos seus filhos, nem tomarás das suas filhas para os teus filhos. Deus estava dizendo, olha, é pureza total, é o arianismo total. Não quero que vocês que vão entrar nessa terra, que é uma terra que é de vocês, mas lá tem 7 nações perigosas, que não vai deixar vocês entrar, mas vocês vão entrar, e vocês não vão se encantar com as filhas deles, vocês não vão se encantar com os filhos deles. Eu quero que elimina. Você já imaginou, irmão, a sua filha casada com um radical terrorista do Hamas? Tem gente que quase fez o sinal da cruz aí, voltou para a tradição. Você daria sua filha para casar com um bandido, salafrário, vagabundo, sem vergonha? Ia dar trabalho para você, irmão. Deus está dizendo, eu quero pureza, casamento lícito, para que haja procriação de um povo sadio mais na frente. Porque se você casa com um traste desse, ele vai complicar a herança, vai complicar a minha herança, os meus bens. Eu que lutei para servir a Deus, para buscar a Deus, agora você vai casar com um vagabundo. Irmão, desculpa o palavreado, mas é esse mesmo. Um vagabundo à toa, que tem já 5 anos de casado, não sabe lavar uma colher, não sabe nem onde estão os pratos da casa. A esposa ainda tem que pôr comida na mão dele. Não sabe arrumar uma cama, levanta, o lençol está amarrotado, bagunçado, não sabe estender uma cama. A irmã quer casar com um cara desse? Não tem muita diferença do Hamas, não. Não, vamos caminhar aqui, você vai entender. Só a proporção é um pouquinho diferente, baixa, menor. Então Deus está dizendo, olha, diga para as nações que Israel está chegando. Israel está chegando. No capítulo 7, Deus está dizendo, Israel está chegando. Vocês aí que são os inimigos, põem a barba de molho, porque Israel está chegando. Por que nós oramos por Israel, irmãos? A gente põe a bandeira aqui e ora, vamos orar por Israel. Mas que negócio é esse, orar por Israel? Orar por Jerusalém? Nós oramos por Israel porque a nossa descendência espiritual está em Abraão. Somos descendentes espirituais de Abraão. E a Bíblia diz que Deus diz para Abraão, Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. Eu sou lá besta, irmão, de não abençoar um povo desse, que Deus disse, eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou abençoar, claro, e terei a bênção de Abraão. E Abraão é o pai da fé, tudo começou em Abraão.
Deus, quando chama Abraão e diz: eu vou te dar uma terra, e é nessa terra que eu vou estabelecer o meu povo, e é desta terra que eu vou trabalhar ao longo da história, até chegar a 4.000 anos na frente, para nascer o descendente de Davi, nesta terra, que foi Jesus. Deus trabalhou uma terra, preparou um povo e pôs nela, e fez uma escritura e diz: é tu, Abraão, e o teu povo. Abraão recebeu do Senhor a escritura daquela terra. Agora, por que esse povo estava lá quando Moisés teve que tirá-los de lá? Nós conhecemos a história. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Isaac teve 2 filhos, um chamado Esaú e outro chamado Jacó. E depois você viu a história que Esaú não valorizou o direito de filho mais velho, entregou para o filho mais novo o direito de ser filho mais velho. Naquela época, o filho mais velho tinha direito da bênção principal do pai, tinha direito da herança maior, ele carregava todo o DNA dos seus ancestrais. Ele era, na ausência do pai, ele era agora o primeiro, ele tinha a bênção maior. E Esaú não entendeu isso, não valorizou isso, e ele então negociou com seu irmão chamado Jacó. Nós conhecemos isso, o direito da primogenitura, que foi vendido para o seu irmão por um prato de lentilha. Só para você entender, você e eu, nós somos o filho mais velho de Abraão. Fala, mas Jesus é o primogênito, o primeiro, ele está acima. A igreja são os filhos mais velhos de Abraão, os filhos que herdou a bênção que Isaac deu para Jacó. A igreja é. Quando Esaú entrega o direito de primogenitura para Jacó, ele estava dizendo: eu não quero esse negócio de bênção, esse negócio espiritual, esse negócio de herança, de ser herdeiro, não quero. Eu quero é satisfazer o meu momento imediato. Ele estava cansado, com fome. Naquele dia ele não pegou nada, caçou, não pegou nada. E tem dia que é assim mesmo, você tenta produzir, não produz nada. E Deus estava testando ali realmente se Esaú ia valorizar, porque se ele tivesse pego e matado aquela caça e comido, não teria feito aquela engenharia toda ali. Às vezes Deus permite a gente não ter sucesso em algumas coisas para depender dele. Lucas capítulo 5 fala que Pedro, Tiago e João teve uma noite terrível, não pegaram nada, eram pescadores profissionais, vivia da pesca, já tinha gente lá de madrugadinha esperando lá com a sacola para levar o camarão, levar os peixes para vender no mercado. Aí chega lá Pedro com um barco vazio, Tiago e João chegaram nervoso, falou: não pegamos nada, que coisa, esse mar hoje não dava para peixe. Os caras pegavam todo dia. Mas lá na beira da praia tinha um lá. Eu falei: eu sei, estou aqui te esperando, porque se você tivesse enchido a sua rede de peixe, você não ia estar aqui agora, você ia estar lá no mercado vendendo. Tem gente, irmão, que Deus às vezes dá uma prensa nele, fala: é para você me buscar agora. Eu estou permitindo isso para você me buscar agora, porque se isso não acontecer, você não me busca. Deus não é Deus de tragédia, mas é Deus de oportunidade que Ele nos dá. Esaú, no momento de cansaço, de esterilidade, de não ter feito nada naquele dia, toma uma decisão errada. E eu sempre falo para alguns que andam mais perto de mim, que nem todo discípulo anda perto de você, pelo menos de mim não. Não sei se todo discípulo anda pertinho de você, e alguns não andam perto de mim.
Porque para mim discipulado é amizade. É ter contato, é comer junto, é passear junto. E se precisar de resolver alguma coisa, aí senta e vamos resolver. Na melhor das intenções e das educações possíveis. Eu sempre falo para eles, olha, não tome decisão em momento de cansaço. Esaú vendeu a bênção por um pratinho de lentilha, comeu, encheu o buchinho, depois passou, matou a fome. Agora fala, mas peraí, que bobagem que eu fiz? Tem gente que é assim, vai embora. Eu conheci uma pessoa que por 3 vezes ela encheu a mala de roupa do marido e jogou lá na rua. Aí o marido ia lá, catava a mala, ia para a casa do pai dele, ficava 2 dias, aí voltava. Aplacava a raiva da esposa, aí voltava. Não tome decisões em momento de nervosismo, momento de raiva, momento de estresse, que você pode se arrepender. Por isso tem aquele ditado, conte até 3. Irmão, até 3 não está dando mais. Vamos aumentar esse negócio aí para 10. Quando até 10? E devagarzinho ainda, igual o pai quando fala para o filho, contar até 3, hein? 1. Aí ele vai lá no banheiro, volta. O filho sabe que é até 3. Aí o menino bagunça mais um pouquinho. 1,5. Mas 1,5 ainda, já passou quase 5 minutos, está no 1,5. 2. Eu vou lá no mercado e volto. Irmão, aí não dá certo. Aí não. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Esaú tomou uma decisão na hora do nervosismo, fez bobagem, fez caca. E aí a bênção ficou com quem? Jacó. Jacó teve que fugir para não morrer. Já começou uma briguinha aí dentro do irmão já. E Jacó foge, fica 20 anos longe, casa, tem 12 filhos homens. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Se você não aguentou 5 minutos, irmão, até 3 da tarde, esse aqui não vai aguentar não. Jacó teve esses 10 filhos, 12 filhos, e uma filha e mulher. Aí Jacó volta para a terra da onde? Terra de Abraão, terra dos meus pais. E a terra dos meus pais agora não é chamada mais a terra que eu te darei, que eu te mostrarei, Abraão. Essa terra agora ela está chamando terra de Israel. Mudou o nome. Por que mudou o nome? Porque Jacó, na noite em que ele tinha que conversar com Esaú, aonde ele deu o golpe no Esaú, e o Esaú também teve a sua parcela de culpa de não ter valorizado a bênção, Esaú disse, eu vou te matar quando eu te ver. E passou-se 20 anos sem um ver o outro. E aí o que acontece? Jacó vai mandando a família na frente, mandando presente para Esaú, para ver se aplacava a ira, porque quem apanha não esquece. Esaú não esqueceu do couro que ele levou de Jacó na enganação, falou, vou te matar. E Jacó foi mandando a família na frente, mandando um, mandando o outro. Sabe o que aconteceu, irmão? Nesse vai e vem, irmãos, passou-se uma noite, e Jacó orando e lutando com o anjo, e fala, não me deixa sair daqui não, se eu chegar lá ele me mata, e eu sou um homem agora rico, próspero, tem muito filho, tem só de homem é 12, e a netaiada, é gente demais, tem ovelha demais, tem criado demais. Quando eu saí fugindo de lá, eu saí só com a roupa do corpo e um pedacinho, e um vidrinho de azeite, só, agora eu tenho coisa demais, como é que eu vou voltar a enfrentar meu irmão lá? Passou uma noite orando, não te deixo ir, eu preciso resolver esse negócio, é agora, é aqui. E o anjo ali, a gente entende que era o Senhor, né? Que só Ele tem autoridade para fazer o que Ele fez. Então, como é que chama? Teofania. Só Ele tem autoridade para fazer isso. Não sai agora não, Senhor, fica aqui não, eu tenho que ir, eu tenho que ir lá em Uberlândia cuidar do Gessé. Não, fica aqui, o Senhor não vai sair daqui agora. Eu quero o Senhor aqui, que se o Senhor sair daqui, eu não vou ser abençoado, eu preciso de paz, eu preciso sair dessa oração em paz, porque o negócio ali na frente vai ser pesado. E aqui acontece,
Pela madrugada eles ainda estavam batalhando, um orando, não vai, Senhor, não vai. E saiu até meio mancando da coxa, assim, ó, meio machucou até a coxa, tanto orar, aquela coisa, aquela angústia. Chegou lá, ele encontra com Esaú. É uma das passagens mais lindas da Bíblia. Diz que quando Jacó viu Esaú, Esaú viu Jacó. Esaú já não lembrou mais do direito de primogenitura. Jacó já não ficou lembrando mais da enganação que ele fez. Diz que eles correram em frente ao outro, assim, quem estava de fora assistindo foi: vai sair faísca agora. Agora ali vai sair, pau vai quebrar. Mas o Espírito Santo estava no meio. Eles foram, diz que um pulou no cangote do outro, irmão, e choraram amargamente. Perdão. Olha, Jacó volta para a terra de Abraão, credenciado, habilitado, podendo chamar aquela terra agora de Israel, que quer dizer aquele que luta em oração e prevalece. Nós podemos mudar as coisas quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus. Ele agora estava autorizado, portanto aquela terra, se quiser colocar o mapa de Israel aí, aquela terra tem dono, chama-se Israel. Israel descende o seu nome de uma luta em oração. Não foi um nome a esmo de qualquer jeito. Aconteceu porque alguém orou e Deus disse: aquele que luta comigo é o nome daquela nação. Aquele que luta em oração comigo é o nome daquela nação que eu dei para Abraão. Então vai chamar-se Israel. Tem dono. E o primeiro dono dela foi eu que autorizei, foi eu que dei. Só que, vai entendendo, Abraão teve 2 filhos. Com a vontade plena, com a vontade perfeita de Deus, chamado Isaque, filho de Abraão com Sara. Mas antes de ter um filho com Sara, Abraão precipita, Sara precipita, fica incrédula, porque ela era estéril e Deus tinha prometido um filho para os dois, mas ela precipitou, ficou incrédula e ofereceu a Abraão uma mulher chamada Agar, e ali nasceu-se um menino chamado Ismael. Então Abraão, 2 filhos, Ismael mais velho e Isaque mais novo. Acontece que os meninos tiveram desavença, brigaram, cresceram, um foi para um lado e outro foi para outro lado. O Isaque casou-se muito bem com Rebeca, teve os 2 filhos, Esaú e Jacó, que nós já falamos aqui. O Ismael seguiu sua vida, casou várias vezes, teve vários problemas, e os descendentes de Ismael é todos os árabes. Pode deixar o mapa ali, irmão. Todos os árabes em volta de Israel os descendentes de Ismael. Todos os árabes que estão em volta da nação de Israel, Israel é só um pontinho no meio, e em volta todo mundo é árabe descendente de Ismael, da intolerância, da impaciência de Sara e da permissão de Abraão. Não foi vontade de Deus, mas foi vontade permissiva. Se Deus pudesse falar, e não falou para Abraão naquele dia, mas poderia ter falado, mas quem sou eu para corrigir Deus? Poderia falar o mesmo que falou aqui, desaposse esse povo, porque se você não tirar esse povo daí, Moisés, se você começar a casar seu povo com o povo deles, se você começar a ter aliança com eles, vai dar BO lá na frente.
E deu BO lá na frente, porque Ismael nasceu contra a vontade de Deus, mas sim com a vontade permissiva de Deus. E com a intolerância do homem, paciência do homem, faz negócio antes da hora, sem consultar a Deus, não espera. Deus diz: eu vou te dar um filho daqui a 1 ano, mas tenha paciência, homem. Não estou acreditando muito que o senhor vai dar, não. Então faz um do seu jeito. Fez do jeito, nasceu-se os árabes, descendente de Ismael. E aí a história vai. Nós sabemos que Jacó tinha 12 filhos. Um dos filhos chamava-se José. Conhecidíssimo, é ou não é? José vai para o Egito como escravo, é levado, você conhece a história. Ficam lá 400 anos. Sai do Egito, volta para a terra. Como é que chama a terra? Israel. O povo de Israel estava no Egito como escravo, porque houve fome na terra. Lembra que foram tudo lá para o Egito? Quem ficou lá na terra de Israel? Ficou um povo. Com um povo que não era descendente de Israel. Eu vou te falar de quem era descendente, o povo que ficou lá, e de quem é descendente os que estão lá. Você vai pasmar, porque a gente não lê e não escuta as histórias. Aqui hoje você está aprendendo algumas coisas, para não confundir carrocinha com caçarolinha. Que tem crente que está ainda apoiando, chamando Hamas de povo radical. Radical, irmão? Aquilo é o inferno encarnado naquelas pessoas. São terroristas. Israel estava como escravo lá no Egito. Deus fala para Moisés: tira eles, que já passam 400 anos que eles estão lá, volta eles lá para a terra deles. Chegou lá na terra deles, aí Deus fala: olha, tem 7 nações mais poderosas do que você aí dentro. Tem 7 nações aí dentro, Israel. Vocês vão ter que tirar essas 7 nações. Foi o que nós lemos aqui em Deuteronômio 7. Tem 7 nações aí que vocês têm que tirar eles, têm que desapossar eles. E agora é o seguinte: eles são mais fortes do que vocês, são mais poderosos. Mas com detalhe, olha o que diz Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, lá na frente um pouquinho. Olha a companhia que Israel tinha. Deuteronômio 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, e não vos deixará, nem os desamparará. Amém, irmãos? Irmão, quando você sabe que Deus vai com você, pode ser povo forte, pode ser povo maior, pode ser numeroso. Deus é especialista em vencer multidões. Fez isso na época de Eliseu, né? Fez isso na época de Davi. Davi nunca perdeu uma guerra. Agora, e a igreja? Por que a igreja perde guerra? Não, é uma multidão que está vindo contra mim. Mas o Senhor diz: sede fortes, eu estou convosco, não vos deixarei. Aí Jesus, para completar isso aqui, porque eu creio que isso aqui foi Jesus que escreveu junto com Deus e o Espírito Santo. Moisés só, Deus ditou, a Trindade ditou, né? Deus dizendo: olha, eu vou com vocês. Aí Jesus, para também fortalecer a igreja, no último capítulo de Mateus, no último versículo, Jesus fala assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, meu irmão. Você está acompanhado. Ele está conosco. Agora, esse povo que rodeou Israel são os árabes. São mais ou menos 22 países árabes em volta de Israel. Se você pegar um mapa, você vai ver só um risquinho de Israel lá. E o resto tudo são os descendentes de Ismael, não de Isaac. De Isaac, os descendentes de Isaac é apenas Israel, filho de Abraão, Isaac e Jacó.
Só esses. Agora, o povo volta e vai desapossar o inimigo. Nós conhecemos a história. Todos esses povos aqui, ó, heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, são 7 nações. Eu tenho um estudo, uma apostila só sobre esses povos. Quem são eles? O que eles representam hoje na igreja? E como nós podemos vencê-los? Claro que isso, cada um desses povos aqui eu gastaria 20 minutos para falar. Só para você ter uma ideia. Os heteus, que era o primeiro povo que Israel tinha que vencer. Primeiro, que fala lá em Deuteronômio 7. Nações mais poderosas. Primeiro, os heteus. Quem são os heteus? Da onde vem esse povo? Da onde vem essa praga que está aqui dentro dessa terra aqui, que nós temos que entrar agora e esse povo está aqui atrapalhando? Porque eles estavam 400 anos lá no Egito, passaram 40 anos no deserto e tinham que entrar agora na terra que era deles, que Deus deu para Abraão. Eles falaram: não, quem é dono é nós. Os heteus falaram: não, o dono somos nós. Os amorreus falaram: não, nós somos dono. Não, os gigazeus: não, nós somos dono. Os ferezeus: não, nós somos dono. Cadê a escritura de vocês? Não, nós somos dono. Não tinha ninguém aqui, nós entramos. Os heteus representam, eles são aqueles especialistas em causar amargura, rancor e ressentimento. Cada povo aqui tem uma característica. O girgazeu, o povo que vive na lama, na impureza, na imoralidade. Israel tinha que vencer. Israel tinha que vencer esse povo. Os amorreus, quem são? Os amorreus são aqueles que têm o espírito de engano. São os falsos profetas, os charlatões. São características do povo. Eu passei 15 anos da minha vida estudando as características, a linhagem desses povos aqui para não errar, para não falar bobagem. Quem são os ferezeus? Os ferezeus são aqueles que conservam as tradições, são os supersticiosos. E a Bíblia fala que a nossa tradição invalida a fé. Então, para todos esses povos aqui, tem uma característica, e como eles estão influenciando na igreja, e como nós podemos vencê-los. Mas essa não é a nossa palavra agora, porque essas 7 nações foram vencidas, tendo característica ou não. Deus disse: vence, varre, não tenha piedade, e entra na terra que é sua, ó Israel, porque você foi criado debaixo de muita oração, no Val de Jaboque, lá no Peniel, era tudo ou nada. Lá você foi criado, lá foi oficializado que você ia chamar Israel. E agora Israel está lá. Israel está lá, na terra dele, vivendo, crescendo, vencendo os inimigos. E você vê que as guerras, as batalhas, era só por tomar posse da terra. Não tem uma batalha na Bíblia que não foi para tomar posse de terra, só para aumentar volume de terra e ganhando território. E o povo civil ficava quietinho, mas o exército ia na frente e venciam tudo. Bom, Israel está na sua terra, e a história diz que depois de Jesus, no ano 70 depois de Jesus, o povo de Israel sofreu uma perseguição muito grande do imperador romano, chamado Tito. E os imperadores romanos eram cruéis. Na época de Jesus tinha um que chamava César Augusto, era o imperador. Na época do Egito tinha lá Faraó, que escravizava o povo de Deus. O diabo está sempre querendo eliminar o povo de Deus, sempre querendo eliminar a igreja, Israel. Na época de Jesus era César Augusto, e ele tinha os seus governadores, Herodes, Caifás. Caifás era o sumo sacerdote. Tinha Herodes, Pilatos, nas províncias lá em Israel. Ele era imperador lá na capital de Roma, mas ele tinha os seus funcionários, seu gerente nas nações.
E depois que Jesus morreu, passou 70 anos, veio um chamado Tito, endemoniado, terrível, destruiu Jerusalém, queimou os judeus, e os judeus esparramou o mundo afora. Esparramaram os judeus. Você acha que o que você está vendo aí, pessoas sendo queimadas, bebês sendo mortos, isso já aconteceu lá atrás. Quando Moisés nasceu, Faraó mandou matar tudo quanto é criança que tinha sexo masculino. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar tudo quanto é criança de 2 anos para baixo. Esse mundo é um mundo cheio de sangue. As mãos de Satanás é mãos de sangue. Israel some, todo mundo some. Novamente a nação de Israel fica quase que um deserto. Jerusalém é destruído, o templo é destruído, ficou só um pedacinho do templo lá agora, só o muro das lamentações. Israel some. E sabe quem apropria de Israel agora, daquela terra lá? Um povo que se denominou, ou denominaram eles de palestinos. Palestinos. Eles entraram em Israel, Israel não está aqui mesmo, agora vamos entrando. Foram entrando, isso a grosso modo falando para você entender. Foi entrando. Só que a Bíblia diz, queria que você abrisse comigo, olha o que diz da Bíblia aqui, em Mateus 24, 32. Mateus 24, 25 e 26 é a parte escatológica do livro de Mateus. Mateus 24, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Só esse versículo dá para a gente entender alguma coisa, porque ele tem contexto e ele tem texto. Então Jesus está dizendo, olha, você tem que aprender a parábola da figueira. A figueira representa aqui Israel. Muitos falam que a figueira representa a igreja, mas nesse contexto aqui é Israel. A figueira que é Israel. Então ele está dizendo, aprendam a parábola, a história. Se você vê uma figueira brotando, você sabe que já está próximo o verão. Ele está dizendo o seguinte, olha, os judeus estão começando a voltar para a sua terra. Vai dar B.O. esse negócio, porque lá na terra tem um pessoal chamado lá, filisteu, palestinos, já estou entregando da descendência deles. Os palestinos estão lá. Quem são os palestinos? São os descendentes dos árabes, de Ismael, filho de Abraão, da impaciência. Eles estão lá. Eles não estão para brincadeira não. Eles dizem que são donos da terra. Lembra lá em Deuteronômio 7 que tinha 7 nações que falou que era dono da terra? Israel teve que tirar. Agora, 1948, um pouquinho antes, depois da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os judeus começaram a voltar, porque eles viram que o negócio estava feio para o lado deles. Só Hitler matou só 6 milhões de judeus. Onde tinha um judeu, um descendente, vai lá e traz. Na Polônia, onde é que tinha um, vai lá e traz. O antes esteve na Polônia, lá em Auschwitz, né? Viu como é que funciona os campos de concentração. Onde tem um? Aqui em Uberlândia tem um descendente que o tataravô dele é judeu. Pegue ele, vamos levar lá para o campo de concentração. Era assim, queria varrer da terra o nome judeu. Os israelitas, o povo de Deus. Satanás quer fazer isso, ele quer tirar. Não pensa você que a igreja está fora não, viu? Porque o crente aqui, ele é descendente de Abraão. Ele é judeu espiritual. O Hamas não quer matar só israelita não, quer matar crente também. Por isso que essa igreja já estão, essa bandeira que está aqui, se entrar um cara aqui meio atrapalhado da cabeça, estilo ramazento, ele vem aqui e dá uma, ele não vai chegar em mim porque o anjo não vai deixar, mas que ele vai entrar correndo aqui para, irmão, entrou um esses dias aí na igreja aí, ó. Vocês viram o vídeo? O cara entrou dentro da igreja porque a bandeira de Israel estava aqui, ó. Ele entrou e quebrou o pau lá, o porrete, até os obreiros pegar ele já tinha destruído um punhado de coisa. Porque estão perseguindo já os irmãos por causa de Israel. Nós não temos tempo para falar sobre isso. Eu quero já, tem muita coisa que não deu tempo de falar, irmãos. Mas preste atenção para a gente finalizar. Israel está voltando. Começou a encher aquela terra de novo. E os que estavam lá, pôs a barba de molho e falou, peraí, nós já estamos aqui, eles fugiram.
no ano 70, agora eles querem voltar. A figueira está florescendo. Esse negócio aqui é nosso, nós estamos de volta. E aí trouxe alguns problemas, algumas complicações. O que aconteceu? A ONU, Organização das Nações Unidas, deu razão e autorizou que Israel se tornasse nação, estado, credenciado, escrito em cartório. Agora vocês são nação. E aí virou uma confusão dali para frente. É gente querendo tomar aquele pedacinho de terra. Aí o pessoal que estava lá, esses palestinos, eles são descendentes de Ismael, que são os árabes. Mas deram-se o nome a eles de palestinos, porque, põe aquele mapa de novo lá, irmão, por favor. Porque no mapa, olha ali, no cantinho esquerdo aqui, estado, está escrito estado filisteu. Aquela partezinha vermelha ali, um pouquinho mais para baixo, onde está escrito tribo árabes, descendo ali, está escrito Gaza, não sei se você está vendo ali. Esse pedacinho aqui era o estado dos filisteus, bem antes, muito antes, na época de Davi. Os filisteus foram os maiores inimigos do exército de Israel. E os filisteus não estão naquela lista dos 7 não, porque os filisteus eram tão inimigos de Israel, que nem na lista entravam. Mas esse aqui é um padrão mais alto. Aqui já é uma guerra que não tem fim. Eram os filisteus. Agora os filisteus é descendente de quem? Nós sabemos que os palestinos é descendente dos árabes, de Ismael, do filho de Abraão. E os palestinos, descendentes de quem? Os filisteus, descendentes de quem? Os filisteus simplesmente descendem de um filho de Noé. Um dos 3 filhos de Noé. Noé amaldiçoou um dos filhos. Porque eu digo que a arca, quando a arca pousou na terra, Noé estava numa vontade de tomar um vinho, irmão. Plantou uma vinha, custou esperar a vinha crescer, fez suco de uva meio exagerado, não fez a combinação boa lá, e fez aquele, né, um vinho meio alterado na composição, bebeu e ficou tonto. Ficou tonto. Noé ficou tonto, para inaugurar a terra nova agora. Aí ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Olha o nome do rapaz, Cã. Sem, Cão e Jafé. O Sem era o mais velho, o Jafé era o do meio, o Cã era o mais novo. O Noé ficou pelado, tirou a roupa, ficou tonto, tirou a roupa. Estou curtindo a terra nova aqui, fez nudismo, irmão. Aí o mais novo, o Cã, foi lá e viu o pai pelado, e disse: eita, o papai está pelado, e curtiu para cá, curtiu para lá, saiu esparramando: mamãe, papai está pelado, expôs o pai. Aí os 2 irmãos, Sem e Jafé, pegou um lençol e veio de costa assim, e cobriu o pai. Nem viu o documento do pai, sabe, nem a identidade do pai, não, respeitou o pai. E aí quando o pai ficou bom, falou: quem foi que saiu me zoando aí? Ele tinha autoridade, mesma autoridade que Isaac teve para abençoar Jacó. Agora Noé também tinha autoridade, e amaldiçoou Cã. Maldito seja Cã, maldito seja Canaã, que é filho de Cã. E dali para frente, irmão, virou uma praga sobre a terra, descendentes de Cão. Você quer saber? Eteus, Gergazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus, Jebuseus. Esse povo foi varrido da face da terra. Mas todos eles eram descendentes de Cão, de praga. Todos esses eus aqui foram descendentes de Cão. Olha a descendência ruim. E os filisteus também eram descendentes de Cã, do filho amaldiçoado. E eles eram uma praga contra Israel, guerreavam direto por causa de terra. E aí vem agora os palestinos e entram na terra ali, quando Israel não estava. Determina que Israel agora é nação.
Os palestinos não aceitam e criam um grupo terrorista chamado, não, irmãos, eu não posso falar, irmão. Quando um carro dá perca total, como é que chama? Irmão, não posso falar, irmão, não falo. É o Hamas. O Hamas foi estabelecido no meio dos palestinos, um grupo terrorista dizendo: olha, Israel não vai tomar nossa terra. Nós somos descendentes de Cã, cara abençoado. Noé abençoou ele. Não, nós somos descendentes dos árabes, de Ismael. Olha a descendência ruim. Era descendente de Ismael, que são os árabes. Agora, nós não temos nada contra os árabes, irmão, entenda bem isso. É contra os grupos terroristas. Se forma um grupo terrorista aqui em Uberlândia, todo uberlandense é culpado? Não. Nós vamos bombardear só lá onde estão os terroristas. Aqueles caras que não tem, são psicopatas, não tem dó de ninguém, querem tomar a terra, querem eliminar os judeus, porque eles não aceitam os judeus, eles não aceitam Isaac como filho de Abraão, eles querem que o Ismael que prevaleça, eles não aceitam Jesus como Messias, eles colocaram Maomé no lugar de Jesus, não chama Deus de Deus, chama Deus de Alá. E uma palavra como essa aqui, se tiver qualquer um palestino mal intencionado aqui em Uberlândia, ele vai me achar, mas nós vamos nos calar, porque eu e você, irmãos, se descobrir que você é crente e estiver no meio de pessoas que faz parte do grupo terrorista, olha aqui alguns grupos terroristas. O Hamas é só um grupo lá na Palestina, só um grupo ali, que ali acabou o Estado palestino, acabou o Estado filisteu, virou agora a faixa de Gaza, que é um pedaço que a ONU deixou para eles, e um pedaço lá em cima que é a Cisjordânia. Então os palestinos estão nesse cantinho aqui, na divisa com o Egito, e lá em cima, no meio de Israel. Mas o grupo xiita, que é o do Hamas, o grupo radical, são xiitas por quê? Porque eles acreditam que só um parente de sangue de Maomé pode vir salvar eles. Agora tem o grupo sunitas, que são também grupo do Hamas, que eles acreditam que não é descendente de Maomé, mas pode ser qualquer um palestino, pode ser o cara que vai vir salvá-los. Então, veja bem, outros grupos, outras facções terroristas, por exemplo, no Líbano, que está acima lá do mapa, no Líbano tem um Hezbollah. Já ouviu falar no Hezbollah? Grupo terrorista também, que está entrando nessa guerra. Outro grupo, que é no Afeganistão, tem dois grupos lá. No Afeganistão tem o Talibã, que é terrível, tem a Al-Qaeda. Já ouviu falar nesses grupos? Só grupos terroristas. E às vezes partidos políticos querem florear e não chamar de terroristas. É terrorista. O Al-Qaeda pegou 2 aviões em 11 de setembro de 2001. Pegou 2 aviões, explodiu as torres gêmeas lá em Israel. Foi a Al-Qaeda. Os caras são homem-bomba. Para eles morrer em favor da nação deles, em favor da obra deles, eles têm galardão lá no céu, diante de Alá. Se eles tiverem ações aqui que defendem a nação deles, eles vão ter 10 esposas virgens no céu. Então é um grupo maligno, terrível. Agora, eu vou deixar para o arrebatamento da igreja, porque eu ia fazer uma costura agora, mas vou encerrar aqui. Um arrebatamento da igreja em cima de tudo isso que eu falei aqui. Como que isso se daria? E como que isso se dá? Mas vamos ficar em pé em nome de Jesus. Qualquer dia nós vamos traçar um estudo, irmãos, sobre essas 7 nações. O que essas nações deram de trabalho para Israel. Então veja que Israel está sempre lutando pela terra dele. Israel está sempre lutando pela terra. Entra ano, sai ano, sempre tem. Agora,
essa guerra, muita gente está falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Sim, cada dia que passa está mais próximo à volta de Jesus. Mas essa guerra, biblicamente, só Israel contra o Hamas não é o suficiente para Jesus voltar. Precisa que o Irã, que fornece todas as armas para o Hamas, lembrando que o Hamas é só um grupo terrorista dentro da Palestina, que os palestinos são gente muito boa, muitas famílias, gente boa lá dentro, só o grupo terrorista que não presta. Mas os palestinos descendentes de Ismael são gente boa, são os árabes, tem muitos árabes, tem libanês muito bom, tem judeu muito bom, mas tem um grupo, tem brasileiro muito bom, tem ou não tem? Mas tem grupo de brasileiro que não presta, da mesma forma, que a gente está generalizando muito, né? Tem os irmãos argentinos aqui, ó, né? Irmão é da Argentina, tem argentino gente boa, irmãos, tem ou não tem? Tem Paraguai, gente boa, mas toda a terra tem um que não presta. Então, Jesus está voltando para essa guerra. Não, só Israel com a Palestina, com Hamas, não é suficiente, não é bíblico ainda. Tem que entrar o Irã, tem que entrar a Líbia, tem que entrar aqueles países ali em volta ali. E se eles entram, aí a Rússia, que é o povo do norte, e a China. Rússia e China são inimigos, mas para enfrentar Israel fica amiguinho, que chamamos de povos do norte, que viria contra Israel. Aí pode explodir uma terceira guerra mundial. Aí começa a desenhar-se dois eventos importantes. Primeiro, aparece um cara para trazer paz, para resolver. Não, vamos parar de guerra, que é isso? Vamos resolver. Ele traz calmaria, traz paz, impressiona o mundo inteiro com as articulações dele. Isso entrando todos esses países na guerra contra Israel só. Israel só tem um padrinho na guerra, chamado Estados Unidos, que está meio ruim das pernas ainda. Mas entra um cara e traz paz. Não, vamos acalmar, calma, ei, calma, para. E aí o mundo acalma por 3 anos e meio. Paz. Quando ouvir falar de paz, saber que está próximo. Então, aí 3 anos e meio de paz. E esse cara vai ser tão idolatrado, tão gente boa no mundo inteiro, que muitos vão falar: esse cara é um fenômeno, isso é Deus. O mundo já está querendo desconfigurar Deus, é ou não é? Já estão querendo eliminar Deus de tudo quanto é, né, os criacionistas, os que não, nós somos criacionistas, cremos que Deus nos criou, mas eles são evolucionistas, que o homem é do acaso, querem eliminar Deus. Aí aparece um que parece que está fazendo tudo, esse cara é Deus. Aí já caracteriza o anticristo. Se agora já tem um pouquinho de confusão dentro da igreja, por causa de opiniões, imagina quando vier o anticristo, que fizer uma bondade dessa no mundo, vai ter irmão que vai falar: o que é isso, rapaz? Isso é Deus. Vai ajoelhar diante dele. E aí os irmãos, a igreja que tiver discernimento, a igreja que eu não li aqui o texto de Atos 2, a igreja equipada com o Espírito Santo, vai falar: não, esse é o anticristo, rapaz. Não, que anticristo? Aí a igreja vai dividir. Aí é virgem para um lado, virgem para outro, e vai começar a dividir a igreja, porque muitos vão dar ouvido ao anticristo. Por isso a igreja tem que ter discernimento, orar. Nem tudo que se diz paz é paz. Está lançando paz agora para lá na frente colher a escravidão. Ele vai achar que ele é Deus e vai fazer todo mundo se curvar. Ele vai sentar no trono lá em Israel, porque é lá onde tudo começou e é lá que ele quer ser adorado. O mundo inteiro, pela televisão, pela internet, em questão de segundos você já vê, todo mundo vê o cara sentado: eu sou Deus. Nessa hora os judeus vão abrir os olhos e falar: não, esse cara é um impostor, ele é o anticristo. Aí falta 3 anos e meio ainda de grande tribulação. Se estava ruim, vai ficar pior.
grande tribulação. Aí no finalzinho da grande tribulação, para beirar 7 anos ali, Israel fala assim: Senhor, tem misericórdia, abrevia-nos o tempo, nós não estamos dando conta. E a igreja está sofrendo os ataques, perseguição, não sei quais, mas em alguns lugares é mais do que outros. Nesse final de 7 anos, quando Israel não suportar mais, e até mesmo a igreja, aí vem um segundo evento, chama-se arrebatamento da igreja. Aí Jesus vence todas aquelas nações no campo chamado Armagedon, Megido. Lá perto de Jerusalém tem um monte chamado Megido. Lá vai ter a batalha de Armagedon. Aí Jesus vence todas as nações. E aí a igreja começa a reinar. Aí entra um negócio chamado milênio. Mas aí é assunto para 100 dias de estudo. Irmãos, não pense que Jesus vai voltar agora. Por causa dessa, precisa acontecer mais coisas. Mas a verdade é que Israel é dono daquela terra. Israel, os descendentes de Isaac, é dono daquela terra. Qualquer outro que entrar lá é intruso. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar por Israel agora. Amém. Pode colocar a bandeira de Israel, vamos orar por Israel. A Bíblia fala aqui: abençoareis o que te abençoarem. Então o Senhor abençoa quem abençoa Israel. O Salmo diz para a gente orar pela paz de Jerusalém, e nós fazemos isso. Senhor, nós oramos por Israel agora. Aquele povo está sofrendo, aquela região está em chamas. Não só o território de Israel, mas também o território da Palestina. Quantos palestinos sofrendo, pessoas que não têm nada a ver com aquela briga, pessoas que não são extremistas, pessoas que não são radicais, são famílias, estão sofrendo, estão perdendo seus filhos, seus pais, crianças órfãos, mulheres grávidas morrendo. De ambos os lados, Senhor, tem acontecido tragédias. Que o Senhor tenha misericórdia e piedade daquele povo que é o teu povo. Foi dado a eles aquela terra, e Satanás quer destruir aquela terra, quer destruir aquele povo, para tomar posse de uma terra que foi dada a Abraão. Que o Senhor ponha os teus anjos, Senhor, que o arcanjo Miguel, que é o guardião de Israel, o Senhor possa usá-lo quando o Senhor quiser. Nós somos apenas intercessores aqui, somos a igreja que intercedemos com a ajuda do Espírito Santo, que intercede por nós, porque muitas vezes não sabemos orar como convém. Por isso, meu Pai, oramos com a ajuda do Espírito Santo por Israel. Haja paz em Jerusalém. O Senhor está no comando de todas as coisas. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo que a taça do pecado está crescendo. A ira do Senhor está se acendendo, não só contra aquela região, mas contra o mundo inteiro. Como nos dias de Noé, não percebiam, casavam, se davam em casamento. Um povo desapercebido, um povo em pecado, em orgias, um povo que não está nem aí para a volta de Jesus, um povo que não está nem aí para os sinais, para os terremotos, para as guerras, para a fome, para as epidemias, pandemia. Um povo que só pensa em si mesmo, pensa só no seu ventre. Mas os sinais estão vindo, os sinais estão vindo, e nós cremos que o último sinal vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Oramos, Pai, e abençoamos a igreja do Senhor. Que o teu povo não entre nessa briga, Senhor, a esmo, mas que o teu povo possa entrar com consciência, com o joelho no chão, orando e jejuando.
Nós repreendemos espírito de bate-boca, repreendemos fofoca, repreendemos, Senhor, aquilo que não é do Senhor. Repreendemos charlatões, pessoas que estão aproveitando o momento e falando mentiras na televisão, nas redes sociais, amedrontando, intimidando o povo, porque o teu povo sabe os sinais. O teu povo não é enganado, o teu povo tem discernimento, o teu povo sabe, o teu povo conhece, o teu povo conhece os tempos. Então, meu Deus, dê-nos espírito de paz e intercessório, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a igreja, irmãos, Deus te abençoe, amém, glória a Deus. Tenha um bom domingo, dê um abraço no seu irmão e fala um bom domingo, uma boa semana, em nome de Jesus.